Disse que hoje ele mostrou uma pequena resposta ao tratamento. E a polícia colombiana afirma que a arma usada na tentativa de assassinato foi comprada legalmente nos Estados Unidos, no estado do Arizona. O governo do presidente Gustavo Petro ainda não conseguiu determinar qual grupo está por trás do atentado contra o senador e pré-candidato presidencial Miguel Uribe Turbay. O governo especula que poderiam ser máfias, narcotraficantes ou o que o ministro do Interior, Armando Benedetti, classificou de, abre aspas, grupos muito poderosos com interesses claros de desestabilizar a sociedade, fecha aspas. O autor do atentado é um rapaz de 14 anos de idade, cuja identidade permanece sob sigilo. A polícia fez buscas nas casas de 2 parentes do jovem. O senador continua em estado grave. Ontem, militantes do partido de Uribe fizeram uma marcha para protestar contra o atentado e para rezar pela saúde dele. A oposição acusa o presidente Petro de ter aumentado a tensão política nos últimos tempos com declarações xingando líderes políticos. O senador Uribe Turbay tornou-se nos últimos tempos o principal crítico do governo Petro. É neto do ex-presidente Julio César Turbay Ayala, que sofreu um atentado com tiros de morteiro contra o Palácio Presidencial, mas do qual saiu ileso em 1981. E é filho de Diana Turbay, uma famosa jornalista que foi sequestrada e assassinada em 1990 por narcotraficantes quando o filho tinha 4 anos de idade. Nas últimas 8 décadas, foram assassinados 7 candidatos presidenciais na Colômbia. E entre 1983 e 2023, cerca de 2.000 políticos sociais. E desde a assinatura do acordo de paz do governo do presidente Santos com as ex-guerrilhas das Farc em 2016, foram mortos 248 defensores ambientais. E o saldo mortal continua, já que nos primeiros 5 meses deste ano foram assassinados 71 líderes sociais. Mais de 20 partidos políticos colombianos, da esquerda à direita, repudiaram o atentado contra o senador. Uma procuradora-geral da Colômbia disse que o Ministério Público está vasculhando as redes sociais do menor de idade acusado pelo crime para identificar os movimentos dele e como ele foi recrutado por uma rede ilegal que provavelmente está envolvida em assassinatos por encomenda. Aqui no Brasil, nacional, que dizem que esse atentado reacende um passado de décadas de violência na Colômbia. A violência política é um fantasma que assustou a Colômbia durante décadas. Nos anos 1980 e 1990, foram muitos os sequestros e assassinatos de autoridades, atribuídos a grupos guerrilheiros e ao narcotráfico. Nos últimos 10 anos, o cenário político na Colômbia vinha mudando, quando os atentados deram lugar a negociações. Em 2016, as Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, assinaram com o governo um acordo de paz. Dissidentes da guerrilha e outros grupos paramilitares, além de narcotraficantes, continuaram atuando, mas de forma mais localizada. O professor de política internacional Paulo Velasco diz que agora o atentado contra o senador Miguel Uribe soa como um alerta. Já há algum tempo não víamos na Colômbia um atentado dessa proporção, em âmbito mais amplo, nacional, contra um senador de muito peso, pré-candidato à presidência. É um país que viveu os 50 anos de guerra civil, com as Farc. Houve um acordo de paz com as Farc, mas há vários outros grupos paramilitares mobilizados dentro da Colômbia, seja a esquerda do espectro político, seja inclusive a direita, também há milícias armadas à direita, que ocupam e controlam partes do país. E esses grupos paramilitares, eles acabam tendo vínculos justamente com cartéis, com narcotraficantes, o que, aliás, torna inclusive a possibilidade de combater e de neutralizar isso tudo muito mais difícil. A professora Denilde Roshacker diz que o atentado pode afetar a corrida presidencial do ano que vem. O Uribe é um crítico da forma como o governo Petro entende as políticas sociais, o papel do Estado. Ele vem de uma visão liberal da economia, mas também um grande crítico da política de segurança. Entende que o Petro vem fazendo mais concessões, tendo uma política distinta e sem avanços nos acordos de paz, que é também um dos pontos centrais aí nas disputas dentro da política colombiana. Ontem, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil disse que condena firmemente o ataque e que confia na plena apuração do caso. Rússia e Ucrânia